Fala, Felipe. Fala, pessoal. Fala, Greg. Bem, tudo bem, Felipe? Tudo bem, galera? Tudo bem? Estamos aqui ao vivo. Prazerzaço, obrigado pelo convite. Deu uma coincidência, porque eu estava na produtora agora à tarde me fazer um material aqui e rolou a coincidência. Vamos lá, vamos bater um papo. É legal, é papo mesmo. Quero saber mais de ti. E eu tava falando com o pessoal aqui, acho que tu não estavas ainda. Tu és produtor musical, compositor, né? Sound design. És uma produtora de áudio, né? E se eu não me Isso engano, aí. é Chapecó? A tua cidade? Chapecó, Santa Catarina. Chapecó. Chapecó, Santa Catarina. Legal. Isso aí. Então, assim, de cara, eu já queria saber como é que começou a tua vida na música. Como é que. Olha, o Marco já tá aí. É Gregório, ele falou alguma coisa aí. Esse pessoal do nosso grupo do curso é bacana, né? Ah, muito legal. Esse grupo é muito bacana mesmo, assim. É aquilo que eu já cansei de te falar, né, Felipe? Foi um achado, assim. Tanto o teu curso, te conhecer e conhecer essa galera aí, é muito bacana. Essa troca de conhecimento, né? Isso é muito legal mesmo. É verdade, é verdade. Então, cara, na verdade, o que que acontece? Se eu tiver que puxar do baú lá atrás, eu comecei a minha história com 13 anos de idade. Eu tocava numa banda de baile, com 13 anos de idade, tocava contrabaixo. Sério? E teus pais E, deixavam? cara, não tinha muita opção. Eu, se não deixava, eu dava um jeito de fugir. E já era Eu, de Chapecó? Sempre. Não. não, não, é do interior do Paraná, do sudoeste do Paraná. Ah, tá. E ali começou o gosto pela música, né? Entendi. Foi altos e baixos, passei por algumas bandas até os 17, 18 anos, até os 20 anos por aí. E acabei dando um time para finalizar os meus estudos. Sim. Acabei me formando em administração de empresa, que não tinha nada a ver Entendi. com aquilo que eu queria, né? Mas propriamente dito, em termos de produção, eu acabei caindo nesse universo de estúdio aí em 97. Certo. E naquela época estava começando, pelo menos aqui para a gente, estava começando essa coisa da internet, era internet discada, então era tudo no analógico. Eu gravava com rolo, com Akai, com Tascam, de 16 canais, com mesa analógica. E foi ali que fui aprendendo esse universo de gravação analógica, né? Editar, por exemplo, uma peça publicitária de spot cortando a fita, Eita. literalmente com gilete, passando uma fita adesiva e fazendo. As edições naquela época eram feitas dessa forma, não existia computador, uma DAW específica para você trabalhar. Aquilo era novidade, estava começando, né? Puxa vida, cara. Mas não dá nem pra dizer se era mais difícil ou não, porque acho que era a única opção nessa época, né? Era o que tinha. Depois, aos poucos, obviamente, foi entrando computador, Windows, um 486 lá que tinha um Samplitude, os primeiros Samplitudes que tinha lá com multipista para você poder fazer uma edição de spot, né? O legal de a gente poder fazer uma análise nos dias de hoje, para aquela época, hoje um spot você faz a grosso modo, um básico em 15 minutos, né? Você grava, você edita, monta e já manda para o cliente, ou seja, A parte de se letra, até... tá falando? Não, estou falando mais um spot básico com trilha de banco, por Tá. exemplo, né? Quando você já tem um método formatado, é um spot padrão de varejo, um exemplo, né? Sim. Hoje em 15 minutos. Naquela época, eu lembro bem que a gente ainda trabalhava com MD, sabe o MD, o Sim. mini disc? Sim. Eu até tenho no meu mini museu ali, eu tenho um aparelho que deve ainda funcionar. Eu lembro que a gente recebia por fax as ofertas do cliente, era uma loja de imóveis. Sim. A gente mandava essas ofertas por fax para o locutor que morava do outro lado do estádio, do estado. Ele gravava, nos mandava via correio o minidisc numa caixinha. Sim. Olha só, O não MD, tinha esse né? negócio de internet, ou seja, o processo demorava uma semana, quase, de 4 a 5 dias para você conseguir deixar o material pronto para entregar para o cliente, colocar no ar na outra semana. Então é uma coisa louca. Entendi. Legal. Mas assim, a tua transição do baixo pro... Foi do baixo, aí depois para administração, né? E depois do baixo, já foi para essa parte de produção, de comercial? Então, eu sempre toquei violão, É. desde muito pequeno. E nessa primeira experiência que eu tive como produtora de áudio, eu fui aprendendo aos poucos e tive
o meu contato com o teclado, na época, eu lembro um Yamaha DX7, não se tinha ainda controladores, né? Colocava a mídia ali, gravava o sinalzinho, tinha um sinal com uma caneta, que tinha, não estou lembrado como é que era o nome do aparelhinho, você tinha que mandar um sinal MIDI para o rolo, para ele poder interpretar. A hora que você dava o play na Tascam, eu lembro que eram tracks, eu não estou lembrado do nome do programinha lá, que eu conseguia gravar a MIDI daí. Mas, resumindo, eu consegui ter o primeiro contato com o teclado e fui aprendendo sem nenhum método. Fui meio, como é que se diz aqui no Sul, nas coxas. Fui aprendendo, tentando... E aos poucos, obviamente, fui estudando um pouquinho. Não sou pianista, não sou tecladista. Eu procuro tentar fazer aquilo que dá para fazer. Né? Eu uso o teclado como uma ferramenta para a produção. Exato. Né? Exato. O meu instrumento principal é violão. Certo. Né? E através dele que eu vou criando, tendo as minhas ideias e vou tentando passar para dar aula através do teclado. Então, tu diria que a tua maneira de compor... como é que tu começa a compor? Assim, na verdade, uma pergunta antes dessa. Quando começaste a trabalhar com comercial, spot, estava falando aí, tu já começaste realmente criando algo original? Ou foi assim, vou editar áudio dos outros, vou trabalhar mais, digamos assim, tecnicamente, editando locução, editando música? Ou já começou realmente criando a parte musical de comercial? Eu acho que é um pouquinho de cada coisa. Né? Lá no início, obviamente, a gente vai aprendendo, vai errando muito, vai acertando pouco, mas vai aprendendo. Né? Eu diria que ao longo desses mais de 20 anos, eu acabei criando um método de trabalho que me auxilia muito na questão tempo. Eu acabei montando a minha produtora em 2003, que é a NRG. E de lá para cá, como que funciona? Então, a publicidade em si, eu gosto sempre de falar nisso, assim, que o áudio publicitário, ele acaba muitas vezes ficando em segundo plano. Segundo plano no sentido de que, isso é um puxão de orelha para os meus colegas de agência, principalmente os diretores de filme. Isso não se repete só na questão orçamentária. Geralmente o áudio é esquecido. Eu deixo para lembrar na hora que precisa mesmo fechar o material. Mas não só na questão orçamentária, a questão tempo. Acaba chegando, e eu creio que não seja só na questão publicitária, como a gente já conversou, né, Felipe? Isso vai em relação a curtas, a filmes também. Muita gente tem um espaço de tempo muito curto para resolver o problema. Né? E como que eu trabalho? A primeira coisa é a referência. Né? Você nunca, eu costumo dizer assim, você não vai criar uma coisa do zero, você tem que buscar uma referência. Se você não receber uma referência do cliente ou da agência, você vai buscar uma referência, vai entender o briefing e tentar estudar, pesquisar. Né? E eu procuro me dedicar muito em estudar essas referências antes de sentar na frente da DAW, porque eu ganho um tempo precioso com isso depois. Né? Tá, legal. E esse estudar referências é realmente analisar a fundo, seria isso? Entender como é que aquela música comunica determinada emoção, qual tipo de acorde, instrumentos. Exato. E eu acho que muito, pelo menos eu aqui, eu pratico dia a dia a psicoacústica na veia mesmo, sabe? Essa questão dos princípios mesmo, seja de profundidade, seja de espacialidade, ou seja, profundidade a gente sabe que é amplitude, volume, espacialidade, reverb, delay, a lei do silêncio, eu acho que é uma das ferramentas que aquilo que a gente já tenha conversado várias vezes, como é difícil você fazer o silêncio, você trabalhar com o silêncio em uma trilha, seja num break, seja aonde, qual o ponto exato que você tem que colocar isso, né, na trilha. E isso me ajuda muito nesse processo. Né? E esse processo eu acho que tem que ser feito assim. Começou a fazer, pelo menos nós aqui trabalhamos assim e tem dado muito certo. Você trabalha com preview. Antes de qualquer coisa, antes de você fazer um processo de finalização ou... vamos falar em peça publicitária, né? Um áudio visual, por exemplo, de 4 minutos em que o cliente quer uma voz feminina ou uma voz masculina para imprimir a mensagem naquela peça. Eu acabei entrando na parada de locutor por necessidade. Hoje eu também trabalho com locução. Mas eu sempre procuro fazer uma guia. Ou seja, tenho o briefing, faço um monstrinho, um preview da trilha, uma base, uma cama, como eles chamam,
e faço uma locução guia. Mando para a agência, mando para o diretor do filme. É isso, não é? Faz os ajustes, não faz. Ok, foi aprovado esse primeiro processo de preview, eu já tenho uma peça para a produtora de vídeo já começar a agilizar o processo de montagem junto com esse preview, com essa pontuação, e eu já tenho uma peça, uma guia para mandar para o locutor gravar. Ou seja, é o tal de uma mãozinha com açúcar. O locutor escuta a guia e procura fazer em cima daquilo lá. Né? Mas o vídeo já está com corte final ou não? Ou é sem vídeo? Não, na maioria das vezes não. Na maioria das vezes a gente tem só um story e um briefing, né? É uma maravilha quando chega um filme já com corte. Daí você consegue, pô, eu estou visualizando, eu sei aonde então, que eu vou ter que trabalhar, né? A música nessa fase aí que tu fazes só um preview, né? É só um esqueleto, né? Não é uma produção final? Exato, é um esqueleto, é uma base, né? Eu vou lá, por exemplo, se a temática é um pianinho com os pads, umas cordas, algumas percussões épicas, um exemplo, né? Sim. Eu vou procurar marcar os pontos onde eu acho que é interessante marcar. E com essa locução guia, o diretor do filme, ou o cliente, ou a agência, quem quer que vai receber lá, vai conseguir entender aquilo que eu estou tentando expressar, né? Dá muito certo isso. Claro que tem ajustes. Ó, o tom da locução tem que ser um pouco diferente. Eu vou lá, refaço essa guia novamente, para a gente não perder tempo, né? Então tu trabalha também como diretor de locução, diretor de áudio no geral. Exato, eu procuro dirigir o locutor, né? E hoje está muito fácil, né, Felipe? Você consegue, como a gente está fazendo agora, eu estou acompanhando em tempo real o locutor e dirigindo. Ó, é como se ele estivesse aqui na minha cabine gravando comigo aqui. Claro. E o cara está lá do outro lado do mundo. Né? Então, vamos embora. Facilita muito isso. E aí tu tem experiência como locutor também, né? Então Exato. Já passa. Exato. Então tu entrega, na verdade, nessa parte de trabalho com publicidade, tu entregas o áudio finalizado mesmo, né? Com tudo. Exato. Finalizado com tudo. Locução, a mixagem final, né? Locução, a música, efeitos sonoros também. Exato. E você tocou num assunto bem interessante, que é o sound design. Eu adoro fazer sound design. Eu adoro criar sons que não existem. É um exercício fantástico isso. É muito bom. Tem uns vídeos no teu canal no YouTube, né? Até qual é o teu canal? YouTube? Como é que te acha no YouTube? Tá como Giovanni Gregorini. Procura como Giovanni Gregorini lá que vai achar. Depois a gente cola. Porque tem eu acho que mostra como criar um som de uma mosquita, alguma coisa assim. Pernilongo. É no Logic isso. É com som binaural. É muito bacana. Muito bacana. E eu acho bacana essa coisa de sound design, Felipe, que ao você criar a trilha, você está trabalhando com a trilha, muito do sound design eu procuro pontuar com a própria trilha. Tem muito disso, né? Seja com elementos percussivos, seja a própria psicoacústica, como a gente falou, como você dá um break, muitas vezes uma paradinha ali valoriza muito mais do que um determinado efeito de banco, por exemplo, né? Dá para fazer essa soma das coisas. E eu não consigo, quando chega o material para mim, eu não consigo visualizar esse material pronto sem ter as duas coisas caminhando juntas, né? Tanto o sound design como a trilha, né? Tem que andar junto, né? Entendi. Outra curiosidade, Greg, tu estava falando agora aqui, tu mandas basicamente assim, um esqueleto para o cliente e na verdade com publicidade tem vários donos, né? Tem um diretor, tem sei lá, o diretor da agência, tem o diretor do comercial, tem o diretor e tem o cliente final, né? Que às vezes tem mais de uma pessoa mandando aí. Como é que eles recebem essa trilha, digamos assim, não finalizada? Eles entendem que a música ainda não está completa, que pode... Funciona mesmo isso? Como é? Porque às vezes a pessoa vê assim, não, essa trilha... Não é que a trilha está ruim, é que a trilha não está finalizada, né? Eu já tive pessoas falando isso para mim, assim, né? Por isso que eu assim... Eu não trabalho muito com publicidade, mas eu raramente envio algo assim, mais, digamos, não finalizado, porque geralmente as pessoas elas não recebem, elas não entendem que aquela música não está finalizada. Às vezes não é que a música é ruim, é porque ela só não está bem produzida para
para finalizar. Então, como é que funciona isso aí? Como é que é a tua experiência com isso? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, a música tá horrível, a música não funciona. E não é isso, é porque, sei lá, não tá com a instrumentação final, não tá com a produção, a mixagem final. Às vezes não tem nada a ver com a música. Como é que tu lida com isso? Então, é aquilo que eu te falei, com o tempo você vai criando um metro e uma experiência em saber quando aplicar isso. Eu nunca, em hipótese alguma, vou fazer isso com um cliente direto, que não sabe nem a diferenciação entre um spot, um jingle ou uma trilha, né? Geralmente eu faço isso para os meus parceiros, ou seja, aquele cara que eu já estou há um bom tempo trabalhando, ele conhece a minha forma de trabalho, eu conheço a forma de trabalho dele, e ele sabe que é um monstrinho. E obviamente que esse monstrinho, eu sempre procuro, a gente chama de monstrinho, mas pode ter certeza que na grande maioria das vezes já é um material quase que pré-finalizado. Você não vai se contentar em colocar uma camada de cordas ali e tal, sabendo que tem uma pontuação que você pode fazer a mais ali que vai conseguir convencer, né, o outro lado aquilo que você está pensando. Né? Entendi. Isso não vale só para trilha, vale para jingle, vale para um spot, né? Uhum. Para todas as peças em si, né? É a mesma coisa um jingle. Um jingle eu nunca vou fazer uma guia de voz e violão e vou mandar para uma aprovação. Eu já vou fazer um material já quase que pré-finalizado, obviamente com a voz guia minha, por enquanto, né? Essa semana mesmo aconteceu 2 peças que eu encaminhei e o cliente já queria mandar para o ar. Eu falei, cara, peraí, velho. Eita. Tem voz feminina, tem voz masculina, tem todo um vocal para a gente colocar aí, eu preciso mixar, masterizar isso aí. Não, faz isso não, espera um pouquinho. Então, tem muito disso. E já aconteceu várias vezes de você fazer 4, 5 ajustes no preview, demorar um processo aí de, sei lá, de 10 dias, você mandar o material pronto e na outra semana você ir na rede social do cliente, o cliente está com o preview veiculando. Eita. Acontece, né? Faz parte. Você está falando agora, acho que eu já passei por isso. Eu tava trabalhando com um amigo meu, o diretor lá de Belém, e para mim não tava assim 100% finalizado, mas eu mandei para ele, aí quando eu vi já tava também. Aí eu falei, mas peraí, não tinha mais um retorno aí, alguma coisa? Aí ele falou, não, já tá aprovado, já foi. Não tava ruim, né? Mas, digamos assim, pra gente talvez não tá finalizado. Então tu mandas essa estrutura mais, digamos assim, quase finalizada só para o pessoal que já tem mais intimidade com isso. Exato, exato. Já aconteceu várias vezes, Felipe, de você encaminhar um monstrinho e, cara, eu escrevo uma bíblia no corpo do e-mail, lembrando mais uma vez que é somente uma guia, faltam ajustes, blá, 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 blá. Só que as pessoas não leem. E daí chega o retorno. Apresentei aqui, geralmente vem o retorno do atendimento da agência. Apresentei aqui, mas os criativos acharam que a trilha tá mortinha. Pô, você tem toda uma defesa ali, você apresentou? Pois é, o pessoal não entendeu. Então, acontece. Né? É difícil. Faz parte. Faz parte. E como foi, Greg, tu falaste que montou a produtora aí por volta de 2003, foi isso? Vai fazer 2003. 20 anos. Vai fazer 20 anos. 20 anos. E como foi a tua virada, a tua decisão? Eu vou trabalhar com música, vou entrar nesse mercado, especificamente compondo, mas trabalhar com essa parte de publicidade. Então, cara, acabou meio que... Eu costumo dizer que tem coisas que acontecem na vida da gente que não tá nas nossas mãos, acaba vindo, né? Não está planejado. Eu lembro, cara, desde muito moleque, eu devia aquelas lembranças de infância de 6, 7 anos de idade, que o pai tinha um violão, o meu pai tinha um violão. Sim. E o pai, eu nunca tinha pego violão na minha vida. E eu peguei esse violão do meu pai, lá que estava escondido no quarto dele, e do nada tinha um método lá, a música Asa Branca. E eu comecei a ver as bolinhas lá, que era o braço do violão, comecei a aprender a tocar. E do nada eu comecei a fazer os primeiros acordes. E gostei. Né? E de muito menininho já comecei a cantar em festivais, e aquilo que eu te falei, com 13 anos já estava tocando contrabaixo. Eu sempre gostei de música. E essa, como é que se diz, essa pausa ali dos meus 20 anos, aí, depois de formado em administração,
eu acabei entrando naquela, pô, tô formado agora, vida de músico não é fácil, vamos tentar procurar uma outra coisa. E a gente sabe que não é, trabalhar com arte não é fácil. Sim. E eu tentei trabalhar com outras coisas, mas, cara, não rolou. E eu acabei caindo aqui em Chapecó, vai parecer piada, mas eu acabei chegando em Chapecó como vendedor de anúncio de lista telefônica. Eita! É uma piada. Cara, Lembra o que é isso? Não, exatamente. Cara, vendedor de anúncio de lista telefônica. E eu conheci o cara que era o dono dessa empresa e acabei compondo para ele. Ele queria gravar um CD, cantava e tal. E acabei compondo algumas músicas para ele e tive contato com esse primeiro estúdio, que era daqui de Chapecó. Mas canções? Canções. Ah. Canções. Eu criei 2, 3 letras para ele, com melodia e tal. E fui acompanhar ele no estúdio. Pá, a hora que eu cheguei no estúdio, que eu entrei, era um estúdio pequeno, modesto, mas bem legal. Cara, eu me realizei. Falei, cara, isso aqui é o espaço que eu quero trabalhar na minha vida. Não tem. É isso aqui. Legal. E passou 6 meses e tal, acabei saindo da empresa e o cara do estúdio acabou me chamando. Sobrou uma vaguinha aqui, você quer trabalhar aqui e tal. E foi ali que eu comecei a aprender. Trabalhei por 4 anos de 98 até 2013, início de 2013, trabalhei nessa empresa. E depois que eu acabei montando a minha, né? Fazendo e foi aí. Ou só mais a parte técnica? As duas coisas. Fui aprendendo a parte técnica e trabalhando com criação, né? Criação de letra de jingle. E já era nessa área de jingle, exato, ou trilha para comercial e tal, spots. E gravava banda também. Eu acabei entrando um pouco nesse universo de gravar, passar a madrugada gravando banda e aí vai, né? E aquela pergunta que todo mundo me faz, eu vou te fazer também, já que vai entrevistado hoje. E às vezes as pessoas não entendem quando a gente... Eu, pelo menos, dou sempre a mesma resposta, né? Como é que consegue entrar no mercado? Como é que consegue clientes? Como é que consegue networking? Assim, as pessoas às vezes acham que tem uma fórmula ou tem um caminho. Eu queria saber como foi o teu caminho aí, tua experiência. E aquela coisa, ver se de certa forma tem alguma coisa a ver com o que eu penso, que é questão de paciência mesmo, leva tempo mesmo, né? Leva. Eu acho que ao longo de toda essa trajetória, uma das coisas que eu aprendi é você saber quem você é, se tratando de pessoa e de profissional, e principalmente na questão profissional, saber em que estágio que você está no mercado. Por um longo tempo, lá no início, a gente, nessa ilusão, como é que se diz? Tem muito romance no ar, entendeu? Você se imagina uma coisa e, na verdade, você não é uma tromba de elefante, você é uma formiguinha que está lá embaixo, né? E com o tempo você aprende com isso, né? Vai apanhando, vai vendo. Hoje você enxerga o mercado de uma outra forma. Eu enxergo hoje um mercado publicitário, principalmente na nossa área, concorrentes como parceiros, entende? Existe, obviamente, concorrência, está todo mundo buscando, né? Sim. Mas quanto mais troca de experiências, troca de ideias com os parceiros de outras produtoras, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Porque é uma bandeira que não só eu levanto, vários outros colegas produtores concorrentes aí, espalhados pelo Brasil, todo mundo levanta. A galera do áudio sempre está em segundo plano, a galera do áudio fica lá para... Né? E a gente tem que se unir nesse mercado e saber valorizar. Né? Ficou muito fácil hoje, Felipe, para as produtoras de vídeo, né? E faz parte do mercado, isso é uma coisa que normal, né? Em situação de verba, por exemplo, antigamente se tinha um material que as produtoras faziam lá por 30, 40, 50 mil uma peça, hoje os caras são obrigados a fazer por 15 mil, 18 mil um filme, né? E não tem, realmente não tem, o cara vai para um Artlist, vai para vários outros sites de trilhas, de bancos de trilha. O Artlist é o quê? O Artlist? O Artlist é um site de trilhas, né, que se compra, como tem várias outras, né? Sim. Que você paga anualmente ou mensalmente, ou paga, acho que se não me engano, por trilha também. Você escolhe lá a trilha que você quer, tem por gênero, por forma, por tempo, por instrumento, e funciona. Banco de trilha, claro que funciona, né? Só que muitas vezes acontece, por exemplo, de
de um material não ficar 100% redondo, a produtora falar, não, eu resolvo, eu tenho meu locutor aqui, pega 2, 3 trilhas aqui do banco e corta ela em partes aqui e monta. Muitas vezes a ideia inicial é legal, só que o resultado final, em se tratando de áudio, fica um Frankenstein, né? Sem nexo. É um corte de trilha que não fecha, é uma trilha que teria que ter um final e não tem, né? E muitas vezes a demora da produtora de vídeo em ter que resolver esse problema, em ir para o cliente, não aprovar, voltar, refazer, muitas vezes se ele contratasse um profissional na área para resolver esse problema e desenhar essa trilha, em se tratando de custo-tempo, seria muito mais em conta do que ele perder esses 10, 15 dias em cima de resolver esse problema, por exemplo, de trilha, né? Então, eu procuro aqui, na maioria das vezes, quando chega um material, que o meu comercial, por exemplo, chega, Greg, entrou aqui, está no sistema, abriu a ordem de serviço aqui, é um audiovisual de 3 minutos com trilha de banco. Obviamente que a gente já tem um acervo, a gente já sabe que tipo de trilha colocar, mas se eu tenho tempo, eu estou confessando na live, tá? Se eu tenho tempo, muitas vezes eu prefiro desenhar a trilha, o cliente muitas vezes nem sabe, né? Eu prefiro desenhar a trilha, que eu ganho muito mais tempo em ter que sentar lá 2, 3 horas e ficar procurando trilha. Procurar e editar, né? Exato. Achar a emoção correta. Mas voltando aqui à pergunta. 2003, estava trabalhando lá naquele outro estúdio, e aí eu vou montar meu estúdio e tal. E aí, mas quem vai ser meus clientes? Para quem eu vou trabalhar? Assim, esse lado empresarial que eu acho que, de certa forma, o curso de administração deve ter te ajudado de alguma forma, ou a experiência, não sei, de alguma forma. Como é que porque assim, o compositor de trilha, o produtor musical em geral, né, ele é autônomo, né? Ele tem que ter esse lado empreendedor, né, e assim, trabalha para alguém, sempre trabalha para um cliente. Como é que foi para conseguir essa tua rede de clientes, desenvolver, conseguir projetos, basicamente? Sim. Então, você imagine que eu comecei numa produtora e eu não tinha portfólio. O portfólio que eu tinha feito era da produtora que eu trabalhava. Sim. Né? E por mais que a gente tente fazer uma ruptura amigável, muitas vezes não é. Eu já tinha, obviamente, alguns contatos, as pessoas me conheciam em se tratando do meu universo chamado de Chapecó, porque naquela época, não é que nem hoje, tem redes sociais, e enfim. Eu tentei trabalhar dentro do meu universo, que era aqui na cidade, ou no máximo na região. O que acontece? Eu acabei fazendo alguns materiais, no início até muitas vezes sem custo, para a gente poder ter pelo menos um portfólio, né? Ah, tá. E o que era? Era aquele toca-CD pequenininho na pasta, levava para o cliente, tá aqui o meu trabalho, eu faço espera telefônica, eu faço spot para rádio, eu faço jingle, e as coisas aos pouquinhos foram se desenvolvendo. Então, realmente, até então, pessoalmente, buscar lá na lista telefônica agência de publicidade. Exatamente. E lá e levar portfólio. Exatamente. Agências de publicidade, clientes diretos, tinha muito disso, e queira ou não queira ainda, o rádio, nos dias de hoje mesmo, é muito forte. Sabe? Dá para explorar muito essa questão do áudio. E a gente está vivendo uma época surreal em se tratando de áudio, né? O áudio está muito valorizado. Abre um leque de mercado muito louco aí para se explorar. Mas voltando à tua pergunta, aos poucos a gente fui fazendo um nome, fui conhecendo parceiros, conhecendo agências, acabou somando no time um cunhado meu, que chegou muito novo aqui, fez publicidade aqui em Chapecó também, estudou, hoje é meu sócio, né? Cuida mais da parte comercial, mas é um excelente produtor também, tanto que a gente tem 3 ilhas aqui de edição com a mesma estrutura que essa minha aqui. Uma é dele, mas a dele tem que passar o espanador, a cada 6 meses ele liga o computador para produzir, né? Tem mais uma outra ilha de edição com outro produtor aqui trabalhando, e tem, obviamente, vários outros profissionais que trabalham com a gente indiretamente. Hoje, aquilo que eu te falo, eu tenho um concorrente, por exemplo, lá do outro lado do estado, que é meu concorrente, mas é meu parceiro. Muitas vezes eu me aperto, velho, vamos trabalhar junto. Ou ele se aperta, ele me chama também. Então, eu acho muito bacana esse relacionamento, né? Isso
mesmo. E, e às vezes a gente nem espera, né, de quem vem. Exato. Eu não sei se eu falei Exato. pra ti, eu falei no nosso grupo, alguma coisa assim. Um concorrente meu também, né, compositor, me chamou lá da China para eu fazer um trabalho para ele, porque ele estava apertado também. Então, eu acho que é por aí mesmo, né? Não, faz parte, é bem isso aí mesmo. É. É isso aí. Depois de quanto tempo tu acha que, sei lá, 2 anos, 3 anos, teve uma folga assim, olha, agora eu não preciso mais ficar naquele sufoco de buscar cliente, agora eu consigo mais ou menos manter, deslanchar a minha empresa? Sim. Então, é o sonho de qualquer produtora de áudio, você ter, a gente chama, entre aspas, daquela renda passiva, né? Sim. Ou seja, você tem uma cartela de clientes mensais, e isso se resume no que clientes mensais? Geralmente o varejo, que realmente te consome atenção, te consome tempo, mas é aquela grana, santa grana, todo mês, no início do mês, você sabe que vai entrar. Claro que depois de 3, 4 anos eu já tinha uma cartela de clientes em que mantinha a minha empresa, o meu salário, pelo menos para a gente poder sobreviver, né? Uhum. E te dá um certo respiro para você almejar novos projetos, buscar novas oportunidades, né? Sim. E teve seus altos e baixos, obviamente. Teve épocas que dava aquela vontade de você largar tudo. Cara, eu vou ir morar na barranca de um rio, vou virar pescador e não dá. É muito injusto esse mercado. Mas daí vem aquela questão, né, Felipe? É muito injusto. Por quê, cara pálida? Porque você está na zona de conforto, ou porque você não está buscando novas oportunidades, você não está se reciclando. Né? E aconteceu muito isso. Sim, sim. Então, o mercado tem para todo mundo. E uma das coisas que eu acho principal em você transmitir para os seus clientes, nesse caso, hoje, nos dias de hoje, para nós, não só clientes diretos, mas principalmente agências e produtoras de vídeo, é você passar segurança. Ou seja, eu estou aqui para resolver o teu problema de áudio. Confia em mim. Manda que eu resolvo. Legal. Né? Acho que esse é o fator principal. Muitas vezes não é mais a questão valor, preço, precificação, mas segurança. Ou seja, a partir do momento que você monta um relacionamento em que o cara pode chegar o cara mais pica das galáxias lá com um valor muitas vezes abaixo ou acima, Sim. o cara não vai trocar. O cara confia no teu trabalho, você já resolveu o trabalho dele várias vezes e funciona. É isso mesmo. Legal. Olha, tem um pessoal fazendo pergunta aqui. Já tem uma pergunta do Marco. Manda lá. Fala mais sobre o seu método. Você tem templates prontos para cada estilo? Como é que é? Isso aí tem a ver... Vou já complementar um pouco essa pergunta. Tu és um cara começou no baixo, violão e tal, mas hoje em dia, para começar, pega o violão ainda. Tô vendo vários instrumentos de cordas aí atrás. Tem cavaquinho, né? Eu acho que é cavaquinho. Bandolim, ukulele, viola de 10, viola de 12, violão de nylon, de aço, baixo, guitarra, tem de tudo um pouco. Pega o instrumento ou vai direto no teclado? Eita, tudo isso. Vai direto no teclado controlador, na dó, e começa a escrever alguma coisa. O Marcos perguntou mais sobre o teu método. Como é que começa? Claro que depende, eu acredito que depende de cada projeto, né? E às vezes a gente tem mais de um método, mas se puder falar um pouco sobre isso aí, acho que é legal. Uhum. Então, em se tratando de jingles, por exemplo, né? Opa. Voltou. Deu um atraso agora. Isso. Em se tratando de jingles, por exemplo, né, Felipe? O jingle, quando chega uma letra pra gente, e uma referência, tá dando delay, tá? Eu tô ouvindo, mas eu tô te escutando atrasado também. Eita, sério? Agora, eu estou te ouvindo, só a minha voz está atrasando. Mas vamos lá, vamos tocando. Geralmente, jingle, eu trabalho com violão. Eu faço toda a criação, a ideia melódica, ritmo com violão. Depois que eu tenho essa ideia, eu parto para dar algo, que daí é teclado. Eu começo com piano, baixo, bateria e assim vai. Uhum. Né? Em se tratando de trilha, não. Trilha eu vou direto para o teclado e vou lá, através de uma referência, eu começo a produção. Uhum. Né? O jingle tem essa estrutura mais de canção, né? Acho que tem a ver de criar uma harmonia, alguma coisa assim. Não tem o instrumento principal, talvez. Será que por aí? Eu tô falando assim, mais
essa estrutura de música popular, talvez? Será que é por aí? Também, também. Muitas vezes acontece. Por exemplo, você tem uma trilha que você vai ter que trabalhar mais com instrumentos orgânicos, né? Ou seja, com um violão, com ukulele, com... Obviamente que daí eu acabo imprimindo isso aí. Eu saio um pouco da DAW e parto para os instrumentos acústicos, né? É muito relativo. Outra coisa que ele perguntou aqui, é você sozinho? Você faz tudo? Mixa e master também? Então, também, né? Tem outros profissionais que trabalham comigo, mas em se tratando de produção, quando eu estou tocando um projeto, eu estou dirigindo um projeto, eu gosto de fazer o projeto do início até o fim. Apesar que, quando a demanda aperta, eu acabo deixando esse processo de finalização de master e mix, quando é um processo um pouco mais complexo, né? Para outros profissionais que trabalham só com isso, né? Então, não adianta muitas vezes... É só a gente imaginar, eu fico muitas vezes um final de semana inteiro em cima da produção de uma trilha, seja de 3, 4 minutos. Chega no domingo, final da tarde, eu estou com o material pronto, mas eu estou extremamente cansado, né, para finalizar. Até não tem porquê. Também, né? Eu fecho esse projeto, mando na nuvem para um profissional que eu confio, se o profissional trabalha com a mesma estrutura que eu, com DAW e tal, ele vai fechar mix lá, fecha mix, fecha master, na segunda-feira eu chego cedinho aqui, tomo meu café, eu tô com o material pronto. Legal. Outra pergunta, quantos projetos por mês? Um mês cheio? É muito relativo. Eu poderia te dizer assim que tem períodos, tá? Isso faz parte. Tem períodos, muitas vezes, que você fica 3, 4 dias trabalhando com pesquisa e não te entra um projeto específico para trabalhar. Tirando, obviamente, os projetos do dia a dia, que são de varejo. Isso tem todos os dias. De segunda a sexta, né, em horário comercial. Como tem vezes, por exemplo, que você chega a ter na tua pauta aí 4, 5 materiais por dia para produzir, para entregar. 4 materiais grandes, né? Você tem que fazer simultaneamente. Então, o que é esse simultaneamente? Eu acabo dando start nesse projeto, faço todo aquele processo que eu falei antes, entre aprovação de preview, né, por parte da agência, por parte da produtora. Aprovou isso aí, muitas vezes eu acabo terceirizando. Terceirizando, eu digo no sentido de que chamo um profissional, faço toda a direção, eu vou acompanhando todo o processo, mas a mão de obra, em arranjo, tudo, eu acabo jogando para outro profissional fazer, porque eu estou com mais 3, 4 coisas na lista para fazer, então eu não consigo abraçar tudo, né? A gente vai dando conta. E ele perguntou também sobre templates. Tu tem alguns templates para cada estilo, alguma coisa assim? Como é que tu trabalha com isso? Rapaz, eu sou muito preguiçoso para isso. Eu devia ter feito isso há muito tempo. Agora que eu estou começando a fazer, criar script channels, né, e templates, principalmente quando eu trabalho com a Native, com Contact, por exemplo, você tem lá vários instrumentos, até você abrir, até você carregar, é um processo demorado, né? Então, agora que eu estou começando a ficar um pouquinho mais esperto e salvando esses templates aí, né? Eu meio que recente comecei a fazer isso também, mas porque às vezes eu esquecia que existia, eu tinha aquele instrumento. E é um negócio tão bacana, e às vezes, sei lá, e às vezes eu esquecia que tinha. Então, às vezes já abro agora, já salvei um de drama, um de, sei lá, para fantasia. E tô falando de instrumento grátis, né? Às vezes a gente tem tanta coisa grátis, boa aí, e a gente às vezes até esquece que existe. Então, meio que o template também meio que me força a usar essas coisas. E de repente acho que até é legal não ficar só com um template pro mesmo estilo, porque também te força a buscar outros sons, né? Então, pode ser, esse ano eu tenho esse template, mas ano que vem eu crio um outro, alguma coisa assim. Acho que pode ser por aí, mas realmente ajuda mesmo a começar mais rápido, né, a produção. Você acabou de falar uma coisa bem interessante, Felipe. Essa questão dos templates, você acaba caindo num piloto automático. Também, né? E principalmente se tratando de publicidade. Você não tem, muitas vezes, muito tempo para pensar certos caprichos. Você tem horário. Ou seja, você começa o material às 13 horas e às 17 você tem que entregar. Então, muitas vezes, você não tem esse luxo de ter que fazer experiências e trocar. Você tem que entrar e resolver o problema e entregar. Né? Tem que compor rápido também, né? Exato, exato.
E muitas vezes esse negócio do template acaba se tornando muito escravo. E o resultado final, ao longo de um período, 6 meses, 1 ano, por mais que você imprima a tua assinatura, a tua marca nas peças, acaba ficando tudo muito parecido, se tratando de mix e de master. E aos poucos eu estou mudando isso. Eu estou assim, eu sempre trabalhei com a master final com determinados plugins. Hoje eu já estou procurando deixar a mix o mais redonda possível, sem usar nada na master. E tem me dado um resultado fantástico usando um Ozone Elementos que é free, por exemplo. Vou lá, faço só uns pequenos ajustes de frequência e o material está redondinho. Exatamente. Exatamente. Muito legal. Isso que o pessoal também me pergunta, né? Eu vou te perguntar. Qual o segredo da tua mixagem? O que tu usa aí e tal? Não sei o que. Aquela pergunta, né? Quantos plugins tu usa em cada canal? Eu acho... Bem, para mim, é aquela questão da simplicidade, né? Achar um bom equilíbrio entre os instrumentos. Alguma outra coisa de automação, dependendo do instrumento, né? Mas, na verdade, eu uso muito pouco plugin, né? Tu pode realmente ver, né, nos vídeos que eu faço, não tem quase nada, né? Não, exato. Hoje em dia, se tratando de bibliotecas, Felipe, a gente já cansou de falar isso, né? Você já está com uma puta de uma qualidade ali. As bibliotecas já vêm praticamente com som final, está pronto, está gostoso de ouvir. E eu sou daquela coisa assim, não mexa com quem está quieto, cara. Se o som tá legal, não inventa a roda. Por exemplo, se você tem um som de bateria que está redondinho, gostoso, para que você vai colocar mais um compressor? Para que você vai abrir mais um equalizador? Vai ferrar com o teu som. Deixa, tá redondinho. Principalmente tratando de instrumentos virtuais, né? Exato. Gravação com instrumento acústico, acho que ainda é preciso tratar alguma coisa. Sim. Mas eu acredito que tu também trabalha muito com instrumento virtual, né? O Marcos perguntou também quanto tempo um projeto normal leva. Para responder essa pergunta, eu queria que tu falasse também por que existem diferentes tamanhos de vídeos, digamos assim, para publicidade. Eu estava falando aí, tem vídeo de 3 minutos, tem vídeo de, sei lá, de 30 segundos, vídeos de 1 minuto. Para onde que vai esses vídeos? E se tem um que é mais complicado que o outro ou não? Então, quando a gente fala 3 minutos, que é um audiovisual, isso é mais para o mundo corporativo, a gente está falando em web. YouTube, Face, enfim, Instagram, né? Ou para o site do cliente, ou uma mala direta que o cliente vai enviar para os seus clientes, né? Então, geralmente essas peças de 3 minutos, de 1 minuto e meio para cima, é voltado para isso. Em se tratando de TV aberta ou rádio, a gente vai trabalhar com o quê? Com 15 segundos, com 30 segundos. Alguns lugares ainda a rádio trabalha com 45 segundos, né? Ou um material de 1 minuto, tanto para a TV como para a rádio. E tem também outras peças, que, por exemplo, um kick, que é de 6 segundos, 7 segundos, 5 segundos, que vai para aquelas chamadinhas de YouTube, antes de entrar, se assistir um filme, tem a assinatura de uma propaganda, por exemplo. Só marcas, ou então só a vinheta, alguma coisa assim. 5 segundinhos, 6 segundinhos. Isso está muito que já no processo normal. O cliente chama para fazer uma peça de 30, ele já quer uma redução daquela peça para 15 e uma redução de 6 segundos para um kick. Kick filme, que a gente chama lá, que é para 6 segundos. Bacana, bacana, bacana. Gente, já passou de meia hora, né? Na verdade, a gente tinha combinado fazer uma conversa tranquila, curta. Mais alguma pergunta aí, pessoal? O Greg, acho que a minha última pergunta seria a tua transição e evolução na tecnologia também, né? Sempre da questão de se atualizar. Tu falaste que começaste com fita, né? Cortando fisicamente as fitas e tal. E aí começou dó. E hoje em dia tu trabalhas, pelo menos eu acredito, talvez a maior parte do teu trabalho seja com instrumento virtual. Como é que tu tá sempre te atualizando? Como é que tu tá sempre buscando algo novo, um som novo e sempre tentando fazer algo? Claro que tem a parte da demanda, da pressa de ter que entregar a solução, mas vamos tentar falar um pouco também da parte mais artística, né? De estar evoluindo como compositor. Como é que tu
tu vê isso? Então, vamos lá, estou ao vivo, então agora eu vou rasgar uma seda pro professor Felipe, então, né, Felipe? Eita! Cara, eu tive o prazer de te conhecer esse ano, né? Foi esse ano que a gente se conheceu. Né? Foi início do ano. Acabou caindo um comercial sobre curso de orquestração MIDI lá no Instagram. Falei, opa, peraí que isso aqui me interessa. Né? Uhum. E eu acabei fazendo inscrição para o teu curso, a gente acabou se conhecendo, fazendo uma amizade bacana, conheci muita gente legal no curso. E é engraçado isso, porque essa reciclagem que a gente sempre procura buscar, muitas vezes a gente não encontra, por mais que a gente queira, a gente não encontra. A internet hoje está cheio de coisas boas e coisas não tão boas. E a gente acaba muitas vezes patinando. E foi muito legal fazer esse curso, abrir um horizonte bacana em se tratando de automação, coisas que eu tinha uma dificuldade gigante em trabalhar as minhas trilhas. Né? Eu sofria muito, demorava muito tempo, e eu estou ganhando muito tempo com isso. Com o que eu aprendi no curso, eu ganho muito tempo. E hoje todo mundo sabe que tempo é tudo. Né? E aquilo que eu já te falei no depoimento, que me reacendeu a vontade do quê? De voltar a estudar, de voltar a aprender e de voltar a compor. Que saindo um pouco do universo publicitário e partindo um pouco para algo pessoal, algo autoral mesmo. Tanto que nessa brincadeira de janeiro para cá... Não foi? Você saiu falando CD ainda. Exatamente, eu acabei postando... Vamos lá, muda analógico, digital. Eu acabei colocando no Spotify um álbum lá com 7, 8 músicas. Né? Então, pô, é bacana. Vamos continuar isso aí. É isso aí mesmo. Mas assim, o Greg, já tinha uma super experiência aí, né, de, sei lá, 20 anos. E com Logic, talvez você tenha quantos anos com Logic? 10 anos com Logic, talvez? Cara, eu já trabalhava com Logic em 99 para 2000, eu já tive acesso com Logic. Nos primeiros Macintosh que tinha, numa mesa, já estava naquela outra empresa que eu trabalhava, já numa aqui, 64 canais, trabalhava com a DAT, para gravar com a fita DAT, e já tinha o Logic, lá, os primeiros Logics. Né, que tinha. Logic, cara, eu não estou lembrado qual que era, acho que era 2000, 99, 2000, acho que era 5 ou 6, se não me engano. Eu lembro que naquela época ainda tinha Logic para PC. Tinha uma versão para o Windows. Depois a Apple acabou comprando. Não tinha sido comprado pela Apple ainda, porque o Logic começou não tinha. Apple, né? Exatamente. Depois ficou só para o Mac. Eu acabei em 2003, ainda era para o Windows, mas em 2004, que acabou mesmo as versões para o Windows, que eu tive contato com o primeiro Mac. Uhum. Acabei comprando e de lá para cá, desde sempre eu trabalhei com Logic. Eu até tentei outras DAWs, mas não adianta. Eu me acostumei com ela, eu conheço bem ela e é isso aí. Mas aí, não... Mas já que tu tocaste no assunto, assim, é curiosidade minha mesmo. O que eu mostro no curso que... Mesmo toda essa tua experiência, né, mexendo no Logic, mexendo com instrumentos virtuais, mas é curiosidade mesmo. Teve alguma coisa pontual que eu, sei lá, mostrei no curso que fez alguma diferença aí no teu processo de composição, sei lá, de produção no geral? Exatamente. Vai parecer brincadeira, mas você me mostrou uma coisa tão básica, que ao longo desse tempo não me aparecia na frente, que é essa questão de você dar vida para um instrumento MIDI. Muitas vezes a dificuldade que você tinha de você empregar num arranjo de cordas, por exemplo, uma biblioteca virtual, e obviamente que as bibliotecas hoje, depois de conhecer o curso, a minha biblioteca ampliou exponencialmente em relação ao que eu já tinha, né? E eu tinha essa dificuldade de ver o resultado final. Cara, tá legal, mas não tá legal. Pô, essas cordas aqui tá diferente. Se eu visualizar alguém tocando, não é isso, né? E no teu curso, principalmente a questão de dinâmica, de expressão, essas automações de volume, como fazer essas automações de volume, onde, né? Isso foi fundamental, né? Eu acho que foi assim uma viradinha de chave para outras coisas que estavam guardadas e que
Era legal, cara. Fico muito feliz, né? Eu que fico. E eu, poxa, tu posta lá no grupo, né? As tuas composições, as tuas produções, a gente fica realmente muito feliz de ouvir. E tem várias aqui no meu Instagram também, não só do Greg, mas de outros alunos também. Eu já postei várias composições. Tenho o maior orgulho das suas produções, Greg, e das produções dos outros alunos do curso. Tá, eu fico super feliz também. Eu fico muito feliz porque não só eu posso te ajudar de alguma forma, mas também eu estou aprendendo muito. Esse grupo que eu nunca imaginava que... Eu criei um grupo no curso, mais para questão de suporte e tal, mas eu nunca imaginava que a gente pudesse interagir tão bem, ter algo tão bacana, tão saudável, e eu posso aprender tanto também com vocês no grupo dos cursos. Então, poxa, isso é muito bacana também. Com certeza, essa troca, você falou tudo agora. É uma galera tão sangue bom, assim, que tem uma energia muito boa ali, né? Essa troca de formação. E tem uma galera com talento ali incrível, assim. Eu fico impressionado. Assim. Muito legal. Por isso que eu acho legal essa ideia de conversar mais com vocês, como eu estou fazendo contigo agora. Poxa, eu acho que várias coisas que tu falaste agora vai ajudar também muitas outras pessoas, não só do nosso grupo, mas fora, né? Sim. E a minha ideia também é trazer outras pessoas do nosso grupo, do curso, para conversar de muitos outros assuntos também. Algo que eu tenho curiosidade, e já vou agora convidar ao vivo, conversar com o Guilherme, que ele trabalha com trilha para livro, né? Fantástico, né? Isso aí eu não tenho nem ideia, né? Quer dizer, é um outro mercado, falando de maneira mercadológica, né? Mas às vezes as pessoas ficam pensando que a trilha é só para filme ou só para, sei lá, para um comercial, mas tem tanta coisa que pode fazer, né? Então, eu acho que é legal trazer vocês também, porque vocês agregam muito, vocês trazem muito conhecimento, e eu fico muito feliz de ter conhecido vocês, de ter te conhecido, Greg. Poxa, é por aí. Fico muito, muito orgulhoso mesmo, muito feliz de ter conhecido tanta gente boa, incluindo, claro, tu, Greg. Então, obrigado. Acho que vamos encerrando por aqui, né? Obrigado de novo aí. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço, é recíproco, tá? Vamos lá, vamos em frente, bora compor. Vamos em frente. Obrigado de novo aí por topar, assim, em cima da hora. Eu só queria deixar um recado, bem, para quem está aí ouvindo a live, que eu estou com um curso de trilha sonora aberto agora, e eu abri ontem, final da tarde mais ou menos, e está com um cupom de desconto só até hoje à noite, R$23,59, até o final do dia. Então, se você tem interesse também em aprender a compor música para filme, essa é uma ótima oportunidade. E o Greg está lá também, né? Deixa eu reforçar, então, um garoto propaganda aqui. Eu fiz os 2 cursos. Na verdade, estou fazendo, porque é muito conteúdo, a gente vai trocando ideia e cada vez vai aprendendo mais. Tanto o curso de orquestração MIDI, como esse curso de trilha sonora também, que é fantástico. Fantástico mesmo. Valeu. Gente, obrigado pela audiência. Eu raramente faço live, eu sou bem travado com essas coisas. Acho que a tua live também, a primeira live também, né, Greg? Primeira live, eu sou ogro. O meu negócio é nos bastidores, escondido. A primeira live que eu faço na vida. Eita, não, cara, foi um prazer, foi um bate-papo. Vamos conversar, conhecer mais aí da tua produção de tudo. Então, cara, foi um prazerzaço. Eu já te deixo o convite também para a gente fazer o nosso podcast aqui para a MRG. Tô esperando, hein? Tô esperando. Vou te chamar. Tá bom. Gente, valeu. Um abraço, pessoal. Greg. Até mais. Tchau, tchau.